Já voltou, hein, Rosa? Primeiro a entrar na sala. Ótimo. Fala, gente. Bem-vindo aqui à sala. Dentro de instantes é só o Ricardo conectar, a gente já começa esse nosso bate-papo. Muito bem-vindos aí. Oi, Carlinha, tudo bom? Oi, Té, tudo bem? Aguardando a chegada do Ricardo aí. Vamos lá, o negócio vai ser bom. Aí, Gui, tudo bem? Bem-vindo aí. Grande missa! Saudades, cara. Oi, Selma. Beleza? Aguardando aqui a entrada do Ricardo, aí eu já coloco, aí a gente começa aí. Fala aí, olha o meu irmão aí, o João. Fala, João, tudo bom? Mamãe está ao seu lado ou vai entrar no dela aí? Grande Claudião, bem-vindo aqui. Essa live. Vai começar já já o nosso bate-papo. Fala, Gladson, Reinaldo. Ah, o Mário tá junto aí, Selma, beleza. Estão espremidinhos aí, hein? Olha o distanciamento social. Fala, Giba. Tudo bem? Aí a Bia, a minha sogra. Fala, Gladson. Boa tarde, aguardando o Ricardo aqui. Ah, acabou de entrar, olha só, gente. A minha mãe criou uma conta hoje no Instagram para poder assistir a live. Acabou de entrar aí. Fala aí, mãe. Jaque, bem-vinda. Oi, Marina. Acabei de ver lá, você publicou no seu perfil lá. Legal, obrigado. Obrigado mesmo. Aguardando aqui a entrada do Ricardo, a gente já começa. Muito bom, muito bom. Estamos com 20 pessoas. Ah, o Ricardo está entrando, hein? Oi, Nina. Tudo bem? Bem-vinda. Quem está aí do seu lado? Está aí o Salim e o Vitor também? O Ricardo chegou, vai entrar aí, gente. Vocês vão conhecer agora o Ricardo Just Trajano. Entrando, Fala, entrou. Fala aí, Ricardão. tudo bem? Tá me ouvindo bem? Eu tô. Pessoal aí, tudo Beleza. em ordem também, vendo? Deixa eu só diminuir aqui o som um pouco. Tá. Deixa eu ajustar aqui, cortou a minha careca. Oi, Karina, oi, Edu. Bem-vindos aí. Tudo bem, ô Newton? Tudo bom? Ó, o pessoal Prazer tá em entrando vê-lo aí. aí. Prazer em vê-lo. É engraçado isso, hein, o Ricardo? A gente tá para fazer essa conversa, vai fazer 2 anos. Já. Foi quando eu fiz aquela cirurgia no tornozelo lá e Isso. coloquei uma placa de titânio, tal, para você fazer. E Aham. você veio palestrar aqui em São Paulo. A gente Foi. estava arrumando aí para fazer esse bate-papo e na época lá não conseguimos, né? Exatamente. Fala, Gladson. Olha o Gladson ali mandando um É o abraço. Gladson. Ele já tinha chegado aqui. Tem bastante gente entrando Adoro ver aí. o salto dele. Estrela, assim. Aderbal, grande Aderbal. Quanto tempo, Aderbal? Abraço aí. Viviane. Olha lá É que às quanta vezes gente. passa rápido e a gente não vê aqui as Fala, pessoas. chefe, nosso Desculpe meu se eu não amigo. falar de alguém aí. É. Não, passa rápido, sim. É, Mas a gente vai dando uma olhada de vez em quando. Eu ok. estava pensando. Bem-vindo aí, Salim. Estava pensando em fazer da seguinte forma, Ricardo. A gente começa a levar É. um papo, bater um papo. O que você acha aí? De repente, as pessoas talvez tenham aí algumas curiosidades a mais. Aí. Você, Acho que é, ótimo, acho ótimo a gente interagir com a galera toda aí. porque se a gente for ver, tem assunto, o papo aqui vai longe. Né? Nós temos Vai. aí 1 hora de live, eu acho que vai ser É, pouco até. aham, Então a gente dá uma interagida aí e,
e puxo as pessoas aí para fazer perguntas, se quiserem e tal. Beleza. Oi, Beleza. Ivone. Abraço, beijo. Eu acho que... Bom, vamos começando aí, né? Aham. Como é que eu conheci? Quando que eu conheci o Ricardo? O Ricardo, eu conheci ele há uns 5 anos mais ou menos, né, Ricardo? Um pouco Num, menos, mas deve ter uns qua- 3, uns 4 anos. 3, 4 anos, né? É, é, Num curso de palestrantes com o Fadel, não sei se o Fadel foi. está aí, você vai entrar? Foi a primeira vez que nós estivemos lá com o Fadel, com a Janaína e com o Leandro. Lembro Isso, muito deles. exatamente. Exatamente. Adoro esse E, trio. e eu também, né? E agora o que tá, o que me lembrei, que eu me lembrei foi o seguinte, né? Quando a gente fez esse curso, a gente teve que preparar uma mini palestra de 15 minutos. Você se lembra Nossa, e eu disso? não fazia nem palestra, eu não estava Pois é. nem. Eu também estava começando. Fala aí, Dan, Nossa. bem-vindo. E aí, eu montei uma palestra, você montou a sua. Chegou na hora H, o Fadel, safado, chegou e falou: vocês têm 5 minutos para apresentar. Não, nem isso. Acho que foram Olha, 3 minutos no 3 máximo. minutos, né? E É. foi assim mesmo. Aí o que rolou? Que a gente teve que se virar. Eu não te conhecia, conheci lá, e quando você começou a falar a sua palestra, a fazer, né, a sua palestra, a contar a Não, sua nem história, era uma palestra, eu comecei a contar, assim, as você coisas estava lá com uma revista rapidamente. com as fotos na mão e tal, e Foi, começou a contar, foi. e aquilo assim me fascinou, né? Eu Aham. fiquei. Pô, aí 3 minutos tinha que cortar. Eu falei, pô, mas o cara não vai falar o resto? Caramba, como é que é tal? Aí, depois, todo esse tempo, tive o prazer de assistir palestra sua. Você tá com uma palestra no YouTube, você fez uma palestra no TED também, né? Como é que foi isso Foi no daí? TED, é, foi agora em fevereiro, que está no YouTube, o TED, só vai entrar palestra TEDx, Ricardo Trajano, Ah, e de repente essa palestra, porque o TED ele tem a peculiaridade de você palestrar no máximo até 20 minutos. Como a minha palestra é em torno de 1 hora, eu tive que condensar ela muito, em 20 ah, minutos. Mas deu para falar o básico, assim, digamos, e ela viralizou, né? Já estou com mais de 320 mil legal. visualizações Muito bom, legal. e, enfim, foi muito bacana, um retorno muito legal. E assistam, quem puder assistir. A Marina Baixo está falando se eu sou de Petrópolis. Aliás, eu estudei em Petrópolis, viu, Marina? Estudei lá na UCP, na Universidade Católica de Petrópolis. Adorava aquilo lá, morei em República, eu me formei em engenharia civil. Um abraço para Pô, você. eu sou também engenheiro civil, mas não sei o tamanho de um tijolo, né? Eu brinco Não, muito a respeito disso. eu era engenheiro civil, agora eu sou engenheiro civil, eu trabalho com É, comércio, então você tem que se virar mesmo. e nessa época, né? Ô, Su, bem-vindo aí, Su, Roberto. Fala, Roberto. Bem-vindos aí. Uhum. É, então, vamos começar a entrar um pouco no assunto. As pessoas, cara, eu recebi um monte de mensagem, né? Pessoas curiosas mesmo para saber mais dessa história, como é que aconteceu. Já estavam querendo É, spoiler. A pois Marina é é. uma que queria spoiler, hein, Marina? Eu falei, não, vamos aguardar lá na hora que a gente conversa. Oi, Su. A gente conversa legal e de repente, como a gente falou no começo, aí a gente abre para algumas perguntas, né? Aham. Na verdade, Então vamos lá. tá. Ah, pode Não, na falar. verdade, quando eu faço a palestra que é em torno de 1 hora, eu mostro várias fotos e tal, e aqui vai ser uma coisa meio Você sem. taca É, alguma fotinha aí pro pessoal ver, é, né? enfim, O vamos embora. Guilherme aí tá dizendo que também queria spoiler, mas eu não dei não. Nada, isso aí é jogada. Então, assim, como todo mundo já sabe, né, o Ricardo é um sobrevivente aí de um acidente, de um desastre aéreo, e topou aí conversar comigo. Ele tem feito bastante live aí esses dias aí também, as pessoas. Porque é um Aham, momento interessante até para ele contar para ele e principalmente você que tem muita curiosidade como é que rolou o negócio e tal, e fala. principalmente o depois, como é que ele venceu, né? Como é que você Aham, conseguiu superar isso tudo, né? aham, aham. Então eu vou começar com uma pergunta para você, Ricardo. Você tem medo de avião? Por incrível que pareça, não. Não tenho medo e foi até engraçado que quando, um ano depois do acidente, eu entrei na mesma agência que eu tinha comprado a minha passagem Ah,
e não me identifiquei, cheguei para a atendente e falei, olha, eu gostaria de uma passagem, eu vou ter que voltar, porque a passagem, na verdade, o meu trajeto era Rio, Paris, Londres. Aham, você ia para E Londres, né? era a minha primeira viagem internacional, tinha 21 anos de idade. E Aham. aí, quando eu entrei um ano depois na mesma agência, ela imediatamente me passou o preço. Eu falei, não, não, você não está entendendo. Sabe aquele acidente que teve há um ano atrás e que sobreviveu apenas um passageiro? Esse passageiro sou eu. Eu paguei ida e volta a minha passagem e não cheguei nem na primeira escala da ida, porque o avião caiu É. na ida. Você não acha que a Varig tinha que me dar uma outra passagem? E ela regalou Aham. os olhos, me deu um abraço super carinhoso. Eu sei que minutos depois a Varig me deu a passagem. E no dia do embarque, eu embarquei com um grande amigo meu, e nós já estávamos no aeroporto a Varig soube que nós íamos embarcar e nos concedeu um upgrade, uma primeira classe. E isso era a minha primeira viagem depois do acidente, né? Aham. O Maurício lá na primeira classe, que eles serviam para a gente antes do avião decolar bebidas, Ah. salgadinhos e tal, e nós tomando todas, experimentando todos, uísque, vinho. E assim que o avião decolou, o Maurício já meio calibrado falou assim para mim, e eu tranquilo, o Maurício nervoso falou para mim, Ricardo, se você levantar daqui, for no banheiro, eu vou atrás de você. Foi Essa aí muito foi quanto engraçado. tempo depois que você Um ano conseguiu realmente? depois, um Um ano ano depois você depois. terminou a sua viagem. É, É, porque o início é que era a minha primeira viagem para fora, para o exterior. O meu sonho era conhecer olha, Londres. isso, ó, você vai falar aí agora, eu sei que tem roqueiro pesado aqui dentro. Fala aí, Mário Sérgio. Vai lá aí, Ricardo. Pois é, eu estudava engenharia, eu tinha sido atleta, nadei no Flamengo, joguei basquete, porque eu Aham. sou do Rio, mas moro em Belo Horizonte há 25 anos. E, e eu era roqueiro, eu tinha banda, tocava baixo. E Londres, naquela época, década de 70, era a meca do rock and roll, era onde tudo acontecia. Aham. Então, o meu sonho era conhecer Londres. E aí eu fui, só para os roqueiros aí, eu aos 16 anos de idade, eu, eu soube que o Mick Jagger e o Keith Richards, dos Rolling Stones, vinham ao Brasil pela primeira vez, eles vinham a passeio. E aí eu soube, liguei para um amigo meu também, que adorava, falei, cara, esses dois, o Mick Jagger e o Keith Richards vão ficar lá no Copacabana Palace, vamos dar um pulo lá, mesmo que É. a gente veja eles de longe, já vai ser o máximo. E aí fomos para lá, andando na Avenida Copacabana, nós já estávamos no calçadão da avenida, em frente já ao Copacabana Palace, quando de repente a gente vê uma figura vindo no sentido oposto ao nosso, cara, era o Mick Jagger, sozinho, sem ninguém, Putz. sem assédio, sem segurança, e nós fomos à direção dele, ele foi super gentil, parou, e aí eu comecei a gaguejar, cara. Você imagina, eu com 16 anos, a 1 metro de distância, cara a cara, com o meu ídolo. Eu Aham. fiquei doido, eu comecei a gaguejar, não me lembro nem que eu comecei a falar. Eu só sei que ele colocava a mão no queixo assim, ficava olhando para mim, às vezes falava assim, yeah, yeah. E o amigo meu, super nervoso, ele estava com a máquina, aquelas máquinas Pentax que tinha, sabe? Que Aham. tinha lente, que você tinha, antes de clicar, você tinha que focar. Ele, coitado, ele estava tão nervoso que bateu uma foto apenas da minha É. com o Mick Jagger autografando, na hora que ele estava autografando. E aí nós ficamos uns minutos lá conversando, depois nos despedimos, ele deu a mão para a gente, eu fiquei uma semana sem lavar minha mão, cara. Ainda bem Então, que não tinha pandemia lá do coronavírus nessa pois época. é. E aí, e aí, aos 21 anos de idade, naquele tempo era muito caro você viajar, né? Uhum. Viagem para o exterior. Juntei meu rico dinheirinho e entrei numa agência da Varig que coincidentemente ficava ali no Copacabana Palace e saí de lá com o meu sonho, com a minha paixão realizada. Porque naquele Ah. tempo, aquelas bandas, The Who, Led Zeppelin, Rolling Stones, os Beatles já tinham terminado, essas bandas não excursionavam para a América do Sul, muito menos no Brasil. Então, eles excursionavam lá pela América do Norte, Europa,
Então, meu sonho era ir para lá para ver os caras ao vivo e a cores na minha frente. Então, esse era o meu sonho, essa era a minha paixão. E aí, a primeira notícia sobre o acidente era um Boeing 707 da Varig, que partiu do Rio de Janeiro, faria uma escala em Paris e chegaria em Londres, né? Então, a primeira notícia é que os jornais, não havia nenhum passageiro sobrevivente, essa foi a primeira notícia, e tanto que a minha faculdade estava já com um comunicado no mural que tinha lá da faculdade, com uma tarja preta, um comunicado comunicamos o falecimento do aluno Ricardo Trajano, do curso de engenharia, no desastre aéreo da Varig, ocorrido em Paris, no dia 11 de julho passado. Então, essa foi a primeira notícia, os jornais publicaram essa notícia, as rádios, televisão, e foi a primeira notícia, foi essa notícia que a minha família recebeu. E foi uma tragédia, porque foram 123 mortos e era... Meu pai já estava encomendando minha sepultura, só para você ter uma ideia, e a minha mãe era a única que acreditava que eu estava vivo. E aí eu costumo dizer que eu estou no lucro e no crédito da vida há muitos anos, sabe? Muitos anos. E aí... Aliás, falo, né, que você tem 47 anos, olha, 46, eu fazer 47, pô, mas tá acabado pra caramba, pô. 46 anos aí com esses cabelinhos brancos, né? Exatamente. É o crédito da vida. É isso aí. Aí a sua mãe, né? Não, e aí eu entrei no voo já super ansioso, no dia do embarque. O interessante é que eu sempre ouvia falar, porque naquele tempo você escolhia o seu lugar no aeroporto. Então eu fui lá no balcão, fui o primeiro a chegar no voo. Nesse voo eu fui o primeiro passageiro a chegar no aeroporto, fui direto no balcão, escolhi meu lugar. E sempre lia e ouvia falar que quando acontecia um acidente aéreo, a cauda do avião era a parte que ficava mais protegida quando acontecia um acidente. E aí eu pedi para a atendente lá o último lugar, lá atrás. Não foi possível ela me dar o último, porque naquele tempo a tripulação de um Boeing 707 era muito numerosa, eram 17 tripulantes. E aí ela falou, olha, nós temos a penúltima fileira, que é a fileira 27. Eu falei, claro, é essa aí que eu vou. E aí eu fui, já estava dentro do avião, um avião lotado, todas as poltronas ocupadas, menos duas que estavam vazias, que eram as minhas duas poltronas laterais. Ninguém viajava nela. E mais tarde eu queria contar até um caso muito interessante com relação a isso. E aí o voo foi tranquilo, e faltando 5 minutos para chegar na escala em Paris, no aeroporto de Orly, começou uma fumaça atrás de mim, na projeção do toalete. E o comissário foi lá tentar solucionar o problema. Todos nós já estávamos com cinto. E eu, como já tinha visitado a cabine por 2 vezes antes, nesse intervalo aí da escala, naquele tempo você podia visitar a cabine, né? E, por incrível que pareça, eu adoro aviação, até hoje eu gosto de aviação. Por isso que eu comecei com a pergunta, se você tinha medo de avião. Não. E nessas idas e vindas, inclusive, eu conversei com uma menina, ela sentou lá no meu assento, ela viajava lá na frente, de nome Rita, que mais tarde eu até vou falar sobre ela também. E uma graça, menina, 19 anos, eu tinha 21, e ela também ia para Londres. E aí ela voltou para o lugar dela e, faltando esses 5 minutos, começou essa fumaça e o comissário foi lá tentar ver e eu, por puro instinto, tirei meu cinto, já conhecia bem o caminho, já tinha ido lá 2 vezes e fui andando para frente. Não tinha ninguém do seu lado, as poltronas vazias? Exatamente, isso me facilitou e todos os passageiros permaneceram sentados com o cinto, porque era uma fumaça muito pequena, uma fumaça até meio esbranquiçada, assim, pequena,
saindo pelo toalete. E quando eu cheguei lá na frente, estava andando, cheguei bem lá na frente, um comissário-chefe me viu e falou, me deu uma bronca, falou, pô, garoto, o que você está fazendo em pé, rapaz? O avião já está chegando, volta imediatamente para o seu lugar. É proibido você ficar aqui. E nesse momento, Newton, eu olhei para a cara dele, assim, em fração de segundos, parecia, as coisas que ele falava comigo, parecia que ele não estava falando comigo, ecoavam no meu ouvido, não fazia o menor sentido para mim. E aí, por puro intuição, até mesmo uma força divina também me impulsionando, fez com que eu continuasse a andar para frente. Eu quase que atropelei ele, continuei andando para frente. Eu, na verdade, eu Desobedeceu mesmo, cara? Totalmente, eu transgredi a ordem dele. Tem até uma frase muito interessante do Dalai Lama, que ele fala, aprenda as regras e quebre algumas. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu cheguei lá na frente, na divisória da cabine, já tinham 2 comissários em pé, já apavorados, gritando, porque a fumaça ela já tinha tomado conta, foi muito rápido, ela já tinha tomado conta de todo o avião, e era uma fumaça negra, densa, tóxica, parecia fumaça de pneu queimando, sabe? E o avião virou uma câmara de gás. Foi envolvendo todos os passageiros sentados, sem que eles tivessem o menor tipo de reação, todos os passageiros sentados, desfalecendo. E lá na frente, eu fiquei também encostado na divisória da cabine e não via mais os 2 comissários, vi que eles tinham parado de falar, provavelmente estavam morrendo, né? E eu fiquei encostado na cabine, não enxergando um palmo na minha frente, parecia que eu estava debaixo da terra. E aí fechei meus olhos, que ardia demais, protegi um pouco o meu nariz com as mãos. E nesse momento me veio a sensação da morte e me veio calma. Não sei de onde me veio essa calma, e eu me despedindo da vida, minha família, meus amigos. Veio um flashback na minha cabeça. E senti literalmente a morte me abraçando, literalmente. E aí, nesse momento, o avião teve que perder muita altura, ele estava inclinando muito, a sensação é que ele ia embicar, ia cair na terra de bico. Dentro da cabine havia fumaça também, os pilotos tiveram que não enxergavam mais os instrumentos, tiveram que abrir as janelinhas, pilotar com a cabeça para fora. E aí eles estavam procurando um lugar para fazer um pouso, porque, na verdade, faltando 5 minutos para chegar no aeroporto, eles achavam que se o avião continuasse, o avião poderia explodir no ar. E as máscaras de oxigênio, eles não puderam baixar para as pessoas, os passageiros, porque o duto de oxigênio que alimentavam as máscaras foi invadido pelo fogo. E aquilo virou um maçarico, oxigênio com fogo, você imagina. E aí ele conseguiu fazer, aí nesse momento que ele inclinou muito, eu caí de bruços no chão, e aí ele conseguiu fazer um pouso forçado numa plantação de cebolas. Aliás, hoje eu recebi uma foto de uma menina que é aeromoça da Air France, já está lá, é uma brasileira que está há 14 anos lá em Paris. Eu recebi uma foto dela do lugar, exatamente do lugar onde o avião fez o pouso, tem uma pedra lá, em homenagem, reverenciando as pessoas, e ela me mandou essa foto. Muito interessante. E ainda tem plantação lá? Acho que não, né? Virou... Não, virou uma outra coisa, e essa pedra, onde está o local do acidente, está uma árvore imensa, uma árvore frondosa. E é uma foto muito bacana. Acabei de receber tem umas 2 horas atrás. E aí o avião fez esse pouso forçado, foi um barulho alucinante, e ele ainda, uns 500 metros, ele deslizou, as turbinas saíram das asas, e aí ele conseguiu parar. No momento que ele parou, aí eu apaguei, e como se tivesse tomado uma anestesia geral. Se eu tivesse ido para o outro lado do mundo, não teria sentido absolutamente nada. E aí... Você tem algumas fotos que você consegue mostrar aí
Então, tem um livro, eu acho que alguém aí para trás já, inclusive, já pediu para se tem como você autografar esse livro para ele, não sei quem, Ué, depois a gente tem com o que ver maior lá. prazer. Esse livro É, aqui é do Ivan Santana. Caixa Preta. Caixa preta, essa foto aqui do avião é do meu avião. Eu vou até abrir aqui o livro para ver melhor. Ah, Tá vendo? Essa foto aqui é caramba, do hein? avião. É. E Ele chegou a explodir, Ricardo, depois que ele fez não, esse pouso forçado? exatamente. Eu vou mostrar outras fotos aqui. Ele, assim que ele parou, o teto todo, aquela fuselagem, aquelas placas do teto, foi caindo em Aham. chamas e carbonizando todas as pessoas, os passageiros todos sentados. E uma placa dessa grande caiu nas minhas costas. E eu fiquei ali dentro, ainda uns 10 minutos até os bombeiros chegarem. Fiquei Ah, ali dentro daquela fornalha ali, uns 10 minutos mais ou menos. E aí, deixa eu ver, essa foto aqui, eu estava aham. estirado exatamente em frente a essa porta. O primeiro corpo ali era o meu, atrás de mim tinham vários comissários mortos. Aí os bombeiros colocaram essa escada, viu o meu corpo ali na frente, viu que eu estava respirando, me colocou no helicóptero e minutos depois eu estava entrando no hospital. E Só que que eu história foi entrei. essa aí que que oficialmente você estava morto, e inclusive saiu Pois lá a é, notícia de pesar na faculdade, notícia para seus não, pais, pois sua é, mãe? exato, porque quando eu cheguei sem roupa no hospital, eu já estava em Aham, coma, eu fiquei 30 horas em coma. E o meu porte físico, eu sou alto, tinha um comissário no voo que tinha um porte físico muito parecido com o meu. Ele chamava aham, Sérgio Balbino. Então a primeira notícia é que o Sérgio Balbino era eu. E eu, Ricardo, estava morto. Então aham. foi essa a primeira notícia, e eu estava em coma. E Estava na lista aí, dos passageiros, então não, e não aí tinha eu fiquei, sobrevivido nenhum. exatamente. Então fui dado Hum, como morto, e nesse período que eu fiquei 30 horas em coma, em determinado momento lá, eu pedi uma folha de papel, uma caneta, e com uma letra tremida, com muito esforço, letra de criança até, eu aham. escrevi meu nome, telefone, nome do meu pai, endereço. Eu psicografei esse bilhete. Na verdade, o bilhete está até aqui no livro, esse bilhete aqui, ó. Tá vendo? Esse bilhete é verdade, É é de letra de verdade. criança. Tá no livro. É, Eu tenho guardado esse bilhete, claro, com o aham. maior carinho. É o meu atestado de vida, isso aqui. É. E aí, Você colocou seus dados aí, não, dados seus... e aí o pessoal pegou o meu nome, Ricardo Trajano, foi na lista de tripulantes, que eu era um tripulante, e não achava o meu nome. Aham. E aí foram na lista de passageiros, quando de repente vê meu nome lá, Ricardo Trajano. Mas como? Como que esse cara, passageiro, estava lá na frente junto com os comissários e todos os passageiros mortos lá nas poltronas? Aí imediatamente a Varig liga, infelizmente, para a família do Balbino, comunicando que ele tinha morrido, e lá em casa ligam para o meu pai, atende o telefone. Olha, aqui é da Varig, nós gostaríamos de comunicar que o seu filho está mal, mas está vivo. Gente, de um velório que já estava lá em casa, tinha meus amigos, todo mundo, virou uma festa, virou uma grande festa. Imagina. Minha Porque ele mãe, já que era a estava correndo única. atrás de como fazer enterro, Não, essas meu coisas, pai né, cara? encomendando sepultura, minha mãe era a única que falava que eu estava vivo. A mãe sempre teve esse lado. É, mas mãe é mãe, né? Aliás, a minha É, deve estar assistindo aí. Aí, é. mãe, beijo. E aí, quando veio essa notícia, ela levantou do sofá e apontou para todo mundo. Eu não falei que meu filho estava É. vivo, deu uma bronca na galera. Aham. E aí foi uma outra etapa que eu fiquei 3 meses no hospital, fiquei 2 meses no CTI, fiquei depois um mês no Brasil. E eu acordei não entendendo absolutamente nada, todo entubado,
todo queimado nas costas, minhas nádegas, pedaços das minhas nádegas, minhas coxas, e aí minha cabeça parecia aquele quebra-cabeça de 1000 peças, só que me faltavam dezenas de peças que eu não conseguia encaixar e, gente, o que aconteceu? E aí, com o passar das horas, eu comecei a perceber que tinha acontecido um acidente. Perguntava muito pelas pessoas. Na minha frente viajava um cantor na época que era muito famoso, Agostinho dos Santos. O pessoal da velha guarda aí. Velha guarda aí conhece, lembra dele, né? Viajava exatamente na minha frente. E aí eu perguntava, pô, e o Agostinho dos Santos, e o pessoal, não, Ricardo, tá todo mundo bem, aí não esquenta a cabeça não, foi um acidente bobo aí que aconteceu. Mas com o passar dos dias, aí eu comecei a perceber que a realidade não era bem essa, viu, Nilton? E aí, quanto ao meu estado de saúde, meu estado físico, os médicos não me davam, eu fiquei sabendo isso tempos depois, que os médicos não me davam uma semana de vida. A minha primeira radiografia é como se fosse radiografia de pulmão, é como se fosse um meu atestado de óbito. Fumaça preta, né, que você falou, não, mais as queimaduras. E... Não, toda essa parte aqui, esse parte aqui de respiração, estava toda queimada aqui, a traqueia, tudo queimado pelo gás tóxico que eu respirei. Meus pulmões, eu estava com edema pulmonar generalizado, e esse edema fazia com que eu tivesse hemoptise, que é a inflamação, a infecção dos brônquios, e fazia com que eu expelisse a todo momento sangue pela boca. Eu estava com o meu o índice de ácido no sangue era quase que mortal, febre altíssima, dezenas de transfusão, taquicardia 160, 180 batimentos por minuto, enfim, uma loucura. E as queimaduras que os médicos estavam apavorados, que não era aqui atrás, eles estavam com medo que ela infeccionasse os rins, e aí eu não teria muito tempo de vida, na verdade. Aí a previsão deles é que realmente você não ia durar uma semana. Não ia durar uma semana. Vamos dar uma olhadinha aqui, você já continua aí. Estava mal. Vamos lá, um monte de gente entrou aqui, ó. Daniel, Cássio, bem-vindo, Edgar, Paty, gente vendo lá do Canadá, Vancouver. Beleza. Marco, Stefanini, Graça, bem-vindos. Opa. Fazer aqui. Eu não li nada, eu estava falando e acabei não li ninguém aí. Você controla. Não, beleza, você vai continuar falando, cara, vai continuar falando, é lógico. Que é uma história aí que, como eu falei, as pessoas estavam me questionando, ela querendo spoiler, né? Quem chegou aí depois, né, a gente falou, de repente, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida aí. Oi, Lu, tudo bom? Alguma dúvida, alguma pergunta para o Ricardo, pode escrever que depois a gente não, né? Quem vai responder é ele, que ele que conhece a história. E aí vocês podem escrever aí, a gente vai colocando. E, sabe, a gente gosta de ver coraçãozinho. Cadê os coraçãozinhos subindo aí? A Varig pagou indenização para as famílias, Marina que está falando aqui. Marina, a Varig, isso foi em 1973. Naquele tempo você não tinha muito essa história de altas indenizações, nada disso. Eu lembro que para as famílias dos mortos, eles pagaram um valor bem pequeno, tipo, assim, acho que no máximo uns 20 mil, 30 mil dólares. E com relação comigo, com relação a mim, eu não recebi nenhum tipo de indenização, eles pagaram todo o meu tratamento, pagaram as passagens dos meus pais, enfim, toda a hospitalização, e eu não recebi nenhum tipo de indenização. Naquele tempo não tinha muito essa história. Oi, Chu, bem-vinda. Ô, Ricardo, aí você falou, né, contou a história aí, tal, como é que foi, fez o pouso forçado, pegou fogo, você mostrou umas fotos aí realmente incríveis, né, assim, sem fuselagem, praticamente. Tem uma foto aqui que Mostra essa aí. foto foi vou mostrar, mas essa foto saiu vocês vão lembrar, o pessoal da velha guarda, a revista Manchete, que tinha antigamente, e a Manchete foi uma das primeiras a publicar o acidente, foi capa da Manchete e tal, o acidente aéreo, e publicou várias fotos, tipo essa aqui que eu vou mostrar, e elas foram censuradas na época. São fotos
meio pesadas. Eu vou mostrar aqui, que está no Então, livro do se Ivan. alguém não quiser ver, fecha os Está olhos aqui aí, no livro gente. do Ivan. Está no livro? Isso aqui eram as pessoas mortas nas poltronas, carbonizadas. Todos ficaram Ah. sentados, mortos nas poltronas. Você, como E, quebrador de regras, né, pois não é, obedeceu, foi e está aqui hoje, está aí contando essa história. pois é. Muito bom. E, então, olha, tem aqui, ó, os pais, a Graça Stefanini que falou aqui, os pais de uma amiga minha, opa, que está subindo aqui as mensagens, de Bauru faleceram nesse acidente de Orly. É. Pais de uma amiga. Graça. Bom, aí então, Ricardo, aí os médicos não te deram uma semana de vida, você falou que ficou 3 meses, né, no total aí Eu fiquei 2 meses no CTI lá em tá. Paris, E depois mas veio para o Brasil. E mas o que você acha que sei lá, que te deu uma força para que você conseguisse pois é. superar isso, né? Ou seja, desmentir a opinião dos médicos e conseguir Você estar sabe, aqui hoje vivo aí. você sabe que uma das coisas depois eu gostaria até de falar sobre um assunto sobre resiliência, que hoje está uma coisa muito em moda, o pessoal falando Aham. resiliência, resiliente, mas eu, desde os primeiros dias de internação, Newton, e já bem debilitado, eu procurava extrair dentro daquele ambiente que eu estava no CTI as coisas boas, realmente, as coisas boas que me rodeavam. E Ah, essas coisas, eu falando agora, vão ser coisas aparentemente banais, mas naquele momento eram carregadas de uma força que me alimentava enormemente e que me davam forças para lutar pela vida que parecia estar próxima do fim. Então eram coisas que aconteciam comigo, tipo, meus pais faziam cartazes com caneta pilô, com frases, e entregavam para enfermeiras, não podiam entrar no CTI, e eram frases assim, a enfermeira chegava para mim e me mostrava as frases assim, tipo, vamos lá, Ricardo, força, Ricardo, sua você família vai sair escrevia, dessa. Meu pai e minha seu mãe. pai. Aham. E, cara, eu olhava para aquilo, o Newton, aquilo ali para mim, aquilo eram frases carregadas de força, de energia, de fé. Aquilo ali, eu ficava esperando todo santo dia chegar uma frase dessa para mim. Aquilo era meu alimento. Cadê a enfermeira? Era 4h30 da tarde, eu ficava contando as horas no relógio. Cadê a enfermeira com esse cartaz? Aí ela chegava, mostrava essa frase, uma frase diferente todos os dias para mim. Da mesma forma, eu digo para você, eram as cartas que eu recebia, naquele tempo eram cartas, tá? Nosso meio de comunicação. Então eu recebia dezenas de cartas de várias localidades do Brasil, até mesmo do exterior, de pessoas, de crianças, de jovens, senhores, senhoras, de velhos, me escrevendo. E me lembro até de uma carta de uma menina da Turquia que me enviou. Dentro da carta tinha um recorte de jornal e com a minha foto na primeira página do jornal turco. E todas essas mensagens eram mensagens também, puxa, Ricardo, força, Que campeão, legal. pô, Ricardo, eu quero, quando você sair do hospital, não te conheço, mas eu quero encontrar com você e te dar um abraço. E aí, Newton, eu comecei a perceber esse outro lado da moeda que a gente não tem costume de ver. A gente está acostumado a ver sempre um lado só e fica olhando esse lado da moeda. E aí você começa a Aham. perceber, esse lado que a gente fica nossa, tanta politicagem, tanta violência, tanta notícia ruim. Eu parei de ver televisão e ler jornal, né? E aí você esquece de virar o outro lado da moeda e ver o quanto tem de gente afetuosa, de gente solidária, de gente te Esse dando momento que a gente está passando força, está mostrando isso também, né? de gente que você não conhece. É. Eu era impressionante. Eu recebia dezenas de cartas diariamente, eu retirava todas as cartas do envelope,
e colocava uma folha em cima da outra e fazia uma pilha assim, e transformava essas cartas num livro, num grande livro. Eu lia, relia todos os dias as mesmas cartas. Você não acredita o quanto isso me fazia bem, não só espiritualmente, mentalmente, mas fisicamente também. E as fitas cassetes que eu recebia dos amigos meus, fitas cassetes, o pessoal vai lembrar aí dessas fitas, eram fitas que tinham de música. A Jana estava falando aí com a gente aí. Oi, Jana. Oi, Jana, beleza? Aí, Cheva, boa. Cris, bem-vinda. Eram fitas que meus amigos me enviavam dezenas de mensagens, só que eu estava no meio do CTI, um enfermeiro me emprestou um gravador cassete, e eu falei, gente, como é que eu vou ouvir isso? E aí tive a ideia de pegar um estetoscópio e colocar ele aqui, e a boca do gravador colocar, eu acho que eu tenho até a foto dela aqui, essa foto. Oi, Prina, oi, Bel. Aqui. Bom. Olha aqui, aqui eu já estava melhor, mas eu colocava o estetoscópio e colocava a boca do gravador cassete ali, no gravador. E ficava ouvindo as mensagens. Você não acredita o quanto aquilo era bom para mim, aquilo me fazia bem. Eu só lamento não ter sido inventor, não ter patenteado, porque década de 70 eu fui o inventor do Walkman hospitalar, viu? Que hoje seria o iPod, sei lá o que era. Fica moçada aí, ó, quer ver? Tá mandando mensagem aí. O Vitão, vai lá, Vitor, beleza? O Rogério, por exemplo, o Vitor acho que nunca nem ouviu falar de Walkman, né? Coisa de velho. Agora, o Mas Nilton, você só tem 46 anos, pô? Ô, Nilton, essa história que a gente não está acostumado a virar a nossa moeda, sempre a gente tem que procurar ver o outro lado da moeda. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo há cerca de... deve ter uns 10 anos no máximo. Eu fui para o Rio e encontrei com um amigo meu, um grande amigo que eu não via tinha muito tempo, amigo de escola, e essa figura sempre teve um lado espiritual muito intenso, muito forte. Ele sempre foi assim, ele lê muito, ele escreve muito, ele é um sujeito fora da curva. E aí ele fez a maior festa. Pô, Ricardo, que legal, quanto tempo, eu estava falando de você semana passada com os amigos meus, eu queria muito que você falasse comigo, aqueles momentos de aflição que você passou lá no avião, e que eu falei lá atrás para vocês, não sei se... E aí eu disse para ele que eu estava me despedindo da vida, veio um filme na minha cabeça, me despedindo dos meus amigos, minha família, e senti literalmente a morte me abraçando, falei para ele. E aí ele esperou acabar de falar, e eu me lembro como se fosse hoje. Ele colocou a mão no meu ombro, falou, Ricardo, não era a morte te abraçando, cara, era a vida te protegendo. O Nilton, eu dei um abraço nele, me emociona até hoje, tão emocionado. Falei, cara, eu fiquei esses anos todos da minha vida. Aquilo que você falou, né? O outro lado da moeda, né? Olhou. Eu fiquei esses anos todos da minha vida pensando que era a morte me abraçando. Você vem aqui e me derruba, cara. Me fala a pura realidade, a pura verdade, que coisa mais linda. E com certeza isso era o meu anjo da guarda, era a mão de Deus ali me abraçando. Olha que coisa linda. Olha esse outro lado da moeda que eu não estava vendo. Quando você, né, é engraçado, e é a mesma coisa, né? Quer dizer, a mesma coisa não, nesse caso é bem diferente, mas é bem o oposto mesmo, o outro lado. Você tinha uma visão, e ele foi lá e te mostrou o outro lado. Exatamente. E deixa eu te perguntar outra coisa. Então, uma curiosidade aí, que ontem, quem está aqui no Tratamento, ontem eu assisti uma outra live com o Ricardo, era uma live, ele fez a live... Estava junto com o copiloto daquele voo da Varig, 80 e pouco, né, Ricardo? Né? Que fez um pouso forçado. 89. Fez um pouso forçado na Amazônia. Morreram Pará, na região do estado do Pará. Na floresta amazônica, né, na verdade. Né? E o que achei interessante, eu nem comentei com você, vou comentar aqui agora,
foi o seguinte, você está aqui vivo, né? Porque você desobedeceu, né? Você está vivo porque você desobedeceu como começar. Ele falou, volta para o seu lugar, você falou que não, né? Não sabe o que se passou, que estava... E foi embora, você foi lá para frente. Se não tivesse feito isso, você hoje estaria morto. E nesse caso da Amazônia, que o copiloto, eu esqueci o nome dele lá, que ele contou, ele falou que tiveram mortes depois que caiu lá, né? Tudo bem, mas que somente uma pessoa morreu no momento do pouso forçado. Foi, né? Que foi justamente a pessoa que também desobedeceu a ficar sentada. Falou, você tem que ficar sentada. Não, eu não vou. Ela não ficou. E foi a única que morreu no pouso, né? Que morreu mais gente depois. Então, o que é isso, cara? Isso é destino. Os dois tiveram, vamos dizer assim, a mesma ideia de falar, não, eu não vou ficar sentado, eu vou levantar. E isso te salvou. E isso também fez com que a moça morresse, né? Você falou de destino, Newton. Destino, tem uma frase antiga que fala que o destino é o que embaralha as cartas. Mas somos nós que jogamos. Eu costumo dizer que o destino... eu escolhi a minha passagem, eu escolhi a companhia aérea. Nesse dia que eu escolhi o voo, tinham 2 voos para Londres, eu escolhi com escala em Paris. Escolhi o meu lugar, que foi vital para mim, esse lugar foi vital para mim, e uma sucessão de coisas do qual eu fui o protagonista. O que eu quero dizer também é que não adianta você ficar em casa esperando as coisas acontecerem. Não adianta. Então, o destino é meio isso que eu estou falando. Eu vou contar um caso recente que eu fiquei sabendo, fiquei muito emocionado. Em fevereiro, ligou um cara chamado Ricardo. Fevereiro o quê? Desse ano agora? Desse ano agora. Ele falou, puxa, Ricardo, eu sou de São Paulo, mas eu moro em São Francisco, Califórnia, há mais de 20 anos. E eu fiquei pensando várias vezes se eu ligava para você, se eu não ligava. Eu falei, poxa, que prazer de você estar falando aqui comigo e tal. Pois é, eu queria falar uma coisa que eu tenho certeza que você não sabe disso. Eu falei, mas o que é? Na época do seu acidente, eu conhecia 2 pessoas, eu conheço 2 pessoas que eram para estar no seu voo e não foram. E não foram nesse voo seu. Porque o meu voo, eles saíram de São Paulo, o meu voo saía do Rio, a Varig, o voo saía do Rio. Então as pessoas de São Paulo tinham que pegar uma ponte aérea para vir para o Rio para pegar esse voo. E lá em São Paulo, para pegar essa ponte aérea, as pessoas... teve um problema com essas 2 pessoas no embarque que deu overbooking, os lugares que eles tinham comprado das passagens já estavam ocupadas. Alguma confusão lá que aconteceu com a agência que eles fizeram, que trabalharam com eles, e aconteceu que lá no balcão, na hora, eles não puderam ir no meu voo por causa disso. Como eles iam para a Itália, não iam para Londres, eles pegaram um outro avião que saía mais ou menos no mesmo horário, fazia uma escala na Espanha e ia para a Itália, um avião da Varig também. E aí, nesse mesmo horário, eles pegaram a ponte aérea, na frente até deles estava o Agostinho dos Santos, devia estar várias pessoas que pegaram o meu voo, e foi isso que aconteceu. Eu falei, puxa, mas que incrível, hein? E aí ele falou, pois é, Ricardo, essas 2 pessoas, uma era minha tia e outra era minha mãe que estava grávida de mim. Caramba! E o meu nome Ricardo, ela deu em sua homenagem. Sério mesmo? Putz! E o cara entrou em contato agora aí, depois de... Entrou em contato agora comigo, mas sabe que aí eu fiquei arrepiado, Newton, porque eu falei com ele, Ricardo, você não sabe da maior, o avião estava lotado,
todas as poltronas ocupadas e as minhas 2 poltronas laterais ninguém viajava. Essas 2 poltronas eram da sua mãe e da sua tia, que houve alguma confusão lá dentro da Varig, que elas não puderam ir porque eles falaram que elas estavam ocupadas, e não estavam. Elas estavam vagas ali. E isso fez com que essas 2 poltronas vagas, fez com que eu pudesse sair ali a todo instante. Durante o voo eu ia conversar com os comissários, fui visitar a cabine, e na hora que começou a fumaça, de repente, por ter essas 2 poltronas vagas, eu saí imediatamente dali sem incomodar ninguém. Então, olha que coisa louca. Olha, esse cara jamais teria... Né? É muito louco isso, cara. Se você tivesse realmente sobrevivido e tivesse gente do seu lado, esse cara nunca te ligaria, porque ele não existiria. Pois é. A mãe dele estava grávida dele. Não, e uma coisa, de repente a mãe e a tia deles viajando do meu lado, eu teria outro tipo de reação, de repente, na hora. Não sei se eu sairia imediatamente ali, quando começou a fumaça, para não querer incomodá-las. Muito louco isso. Então, naquela época lá, o acidente, né, na verdade o início do incêndio, provavelmente foi, o laudo lá foi cigarro, né, no banheiro. Naquela época se fumava. Né? Saiu um laudo 1 ano e pouco depois, dizendo que foi uma ponta de cigarro no banheiro, mas que... Não sei se foi isso. E olha só que outra coisa interessante também, né? Não sei, as pessoas aí, alguns devem saber, que como é que chamava o piloto do voo? Era o... O comandante do voo era o Gilberto Araújo e o copiloto era o Antônio Fusimoto. Gilberto Araújo. O cara fez uma manobra, conseguiu fazer um pouso forçado, salvou você e quantos tripulantes? Eram 17 tripulantes, escaparam 10 tripulantes e um passageiro que fui eu. Foi você. Fui o único. E o piloto sobreviveu e, por incrível que pareça, 5 anos após, ele também no avião cargueiro da Varig indo para o Japão, o avião desapareceu na rota, né? No meio do Oceano Pacífico. E nunca se ouviu falar o que aconteceu. Olha só. Escapou de um e de repente, né? Tá lá é o destino, sei lá, esse negócio é muito doido. Só para vocês terem... Ô, Ricardo, cara, vamos dar uma olhadinha, ver se tem alguém... alguma pergunta aí que de repente pode responder. Deixa eu voltar um pouco aqui. Você consegue ver daí também ou não? Consigo, estou lendo aqui, o Furlan falando essa história, dá um filme. De repente dá um filme, viu, Furlan? Então vamos lá, tem aqui a Eliana Safadi, falou que te conheceu um pouco depois do acidente. Conheço, fala, querida. Tempão que eu não vejo a Eliane. Um grande beijo para você. Você é muito tranquilo. Obrigado. E ser humano especial. A Jana, que a gente já falou aí, a Jana meteu aqui um Mr. Bean. Quis falar de mim, né, Jana? Na verdade, ela está falando isso aí porque as palestras que eu fazia lá tinham uns esquemas que eu fazia cara de Mr. Bean lá para fazer o povo rir um pouco. Janaína falou que você é o nosso sobrevivente. Vamos ver, deixa eu voltar um pouquinho aqui. O Zé Antônio, não vou esquecer, obedeço regras, mas nem todas. Legal. Do Stefanini, que falou que os pais do amigo de Bauru morreram nesse acidente. Vamos lá, gente, vocês podem mandar perguntas, se tiver, que nós temos aqui uns 6 minutos, tá vendo? O tempo vai... 6 minutos só para acabar? O tempo vai muito rápido. Você tá brincando? Eu falei, isso aqui dá pra gente bater um papo aqui de horas. Nossa, tanta coisa que eu queria falar. Queria falar sobre Fabiano Brum, palestrante, beleza? Cássio... Passou muito Guilherme rápido. Não, Fabiano. JJ Qualivida. Aqui, ó. Em 76 eu voava num cargueiro de Curaçao para Manaus, viajando como carga no avião do Inair do Panamá, sem ar-condicionado no compartimento de carga. Tem uma pergunta aqui que estão fazendo. O que você fez para superar o trauma? Eu não tô vendo o nome aqui. Gui, o Furlan que está falando. O Furlan, eu não, por incrível que pareça, eu não tenho o menor trauma. Eu nunca sonhei com esse acidente, só para você ter ideia. E tem um pensamento, eu como sou um roqueiro,
O Jim Morrison, que era o líder da banda The Doors, ele morreu com 27 anos. O Jim Morrison escrevia vários pensamentos. Eu li todos os pensamentos que esse cara escreveu. E tem um pensamento que ele fala, que eu incorporei muito, e que diz o seguinte: meu amigo, nunca se dê por vencido, porque quando você pensa que tudo acabou, é o momento onde tudo recomeça. E muito, muito em cima desse pensamento dele, viu, Furlan? Eu acho que é possível a gente recomeçar a nossa vida após um trauma, como você está falando, após uma queda, literalmente, que aconteceu comigo, após um fracasso, após esse tsunami todo aqui que a gente está vivendo, até mesmo após uma perda. Eu penso, Ricardo, vivo o presente. O passado, claro que o passado, a gente tira coisas do passado, coisas de nossas vitórias, nossos fracassos, aprendizados mil que a gente tira do nosso passado, mas eu deixo para lá. E o futuro, eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. E eu acho que o futuro, principalmente depois dessa pandemia, a gente vai ter um futuro diferente e imediato a partir de agora. Não sei se você concorda comigo, Nilton. Então, sim, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Eu vivo o presente. Eu vivo nesse momento, o tempo, faltam 3 minutos só. Vivo o presente. E eu queria falar tanta coisa para vocês, eu queria falar muito sobre resiliência, queria falar muito sobre... A gente pode marcar um outro papo outro dia também, a gente conversa sobre outros assuntos aí também, porque o tempo é curto mesmo, acho que tem live aí que você está com 10 minutos aí e não tá, né? O negócio já acaba aqui e ir embora. Ó, passando aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, a Cristina perguntou aqui, ó, se você teve contato com sobreviventes da Chapecó para troca das emoções sentidas. Ô, Cristina, eu não tive não, mas eu ia adorar ter contato com esse pessoal. São 3 jogadores, porque o jornalista morreu, né? Então sobraram 3 jogadores e eu gostaria muito de encontrá-los, de bater um papo com eles. Quem sabe eu não encontro um dia, com certeza. E eu adoraria também encontrar com um sujeito que é o Nando Parrado. O Nando Parrado foi um dos sobreviventes dos Andes. Foi um acidente que teve em 72, há uns meses atrás, antes do meu, e eles ficaram na neve durante 72 dias, sobreviveram apenas alguns, e o Nando foi um deles, e que faz palestras até hoje. Grande figura. Legal. Edgar, falando aqui, Ricardo, eu acredito que nada acontece por acaso. O que esse acidente transformou profundamente sua vida? Edgar. É verdade. O Moreira está falando, você é grande, você jogou basquete. Eu joguei basquete sim, Moreira. Eu fui atleta na minha vida, na minha adolescência. Eu nadei na equipe do Flamengo alguns anos. Depois eu joguei basquete no Botafogo. Joguei alguns anos no Botafogo e adoro esportes até hoje. Gosto muito. Aqui, ó, a Graça Stefanini aqui, ó. Ricardo, você já até falou aqui que não tem medo, mas você consegue voar hoje sem medo? Pergunto porque viajo muito a trabalho, mas tenho medo sempre. Posso falar uma coisa? Como é que é o nome dela? É a Graça. Ô, Graça Stefanini. Você acredita que eu entro no avião tranquilo? Eu acho que o avião é um dos meios de transporte. Eu moro em Belo Horizonte, às vezes vou ao Rio, eu prefiro ir no ar do que pegar essa estrada maluca. E eu me sinto muito seguro lá no avião. O avião continua sendo um dos meios, o segundo meio de transporte mais seguro do mundo. Você sabe qual que é o primeiro, né, Nilton? É o carro? Primeiro meio de transporte? Não, é o elevador. Elevador. O segundo meio de transporte... O mais seguro, tá? Não, o mais seguro é o avião. E o elevador é mais seguro que o elevador, que avião. E nessas estatísticas que tem, a probabilidade de acontecer um acidente é mínima. É mínima. É de 1 acidente para cada 3 milhões de voos. Eu pego você, Nilton, coloco você para viajar todos os dias dentro do avião. Você vai precisar de 8.100 anos para que aconteça um acidente com você. Mas eu estava num desses voos.